Boa noite a todos. O meu nome é Anaí, beleza? Eu ainda estou como secretária-geral do Conselho até o final de dezembro. E muita gente já me conhece, mas muita gente nem conhece a gente, né? Não sabe nem. Mas tudo bem. Hoje nós teremos a palestra Empreender é Aprender. Vamos pensar em novas possibilidades. Será um evento de palestras curtas e objetivas, voltada para estudantes farmacêuticos e futuros farmacêuticos que desejam empreender em algumas áreas de atuação em saúde. Cada um dos 3 palestrantes irá contar sua trajetória profissional, bem como diversas situações de mudanças de paradigmas e crenças limitantes que serviram como a chave para se tornar um empreendedor e seguir novas áreas de atuação como grandes oportunidades, trazendo informações e reflexões para compartilhar as suas experiências e estimular os colegas a olhar para as novas possibilidades. Eu comecei a trabalhar, logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar numa empresa, fiquei nela por 4 anos, e depois eu vislumbrei que eu poderia ter o meu próprio negócio. Então, foi uma mudança muito grande, sabe? E isso é muito importante. Eu espero que vocês aproveitem bem esses palestrantes aí e suguem tudo que vocês podem da experiência deles. Então, eu estou representando aqui todos os diretores do CRF, a Letícia, a Silvana, o Tarso, e agradeço a quem participa dessa atividade. Então, muito obrigada também aos 3 participantes que vão fazer aí a sua apresentação hoje. Então, a farmacêutica Suzana Gasparri, a Cristina Terra da Silva Dutra e o farmacêutico Paulo César Timin da Costa. Então, agradeço por vocês aceitarem esse convite e dividirem conosco o conhecimento de vocês. Então, um excelente evento para todos. Aproveitem bem. E passo a palavra para a mediadora, que é a farmacêutica Cristiane Kogler. Contigo, Cris. Então, obrigada, Ney. Boa noite, pessoal. É uma grande satisfação esse momento, como farmacêutica, empreendedora, conselheira também regional, com mandato até 2023. Eu me sinto muito agraciada de estar participando desse momento, porque eu sou uma empreendedora farmacêutica, porque antes de sermos farmacêuticos proprietários, nós precisamos ser proprietários para sermos farmacêuticos das nossas empresas. Então, é muito importante esse momento e acredito que vai ser de grande valia para todo mundo que está aí. Eu gostaria de deixar uns recadinhos antes da gente começar, tá? Que são muito importantes. A gente solicita a todos os participantes que coloquem seus nomes completos no chat, que aparece ao lado, para que possamos fazer a conferência dos participantes e gerar seus certificados via acesso restrito após o evento, tá? Pedimos também que todos fiquem com seus microfones no mudo, para evitar ruídos durante a apresentação. Informamos que a apresentação ela é gravada e será disponibilizada no nosso acesso restrito. Anotem as suas perguntas, quiserem ir colocando as perguntas no chat também, podem colocar que ao final nós abriremos para as dúvidas. E para organizar as falas, então, eu vou ficar observando pelo chat no final da entrevista, digamos, de todos os colegas. Será aberto para perguntas, tá? Eu gostaria, antes de iniciarmos, de também compartilhar com vocês que, além dos 3 palestrantes, o nosso grupo é composto por mais 2 Fernandas. A Fernanda Flores e a Fernanda Bringent. Gostaria que elas dessem um oizinho para vocês conhecerem elas também, porque elas foram cabeças pensantes para esse evento também. Oi, meninas. Boa noite, pessoal. Tudo bem? É uma satisfação, auxiliar enfim, no acontecimento desse evento tão importante e eu acho que tão significativo. É o passo inicial para uma grande jornada que eu acho que vai fazer diferença na vida de muita gente aí.
Então, sintam-se todos muito bem-vindos e aproveitem ao máximo. Boa noite, pessoal. Fernanda também. Então, a gente trabalhou com muito carinho para esse evento. Tenho certeza que vai ser muito produtivo e que todos aproveitem bastante. Então, nós iniciaremos com a apresentação da farmacêutica Suzana, onde ela vai falar sobre práticas integrativas e complementares, popularmente PICs, e farmácia estética, novas perspectivas. Eu não vou citar o currículo de cada colega, mas eu gostaria que cada um se apresentasse em decorrência do pouco tempo. Eu acho interessante que essa apresentação vai acontecer durante o tema abordado também. Após, nós teremos a fala do colega Paulo César Timin da Costa sobre análises clínicas. E, num terceiro momento, a farmacêutica Cristina da Silva Terra Dutra, sobre farmácia container e serviços farmacêuticos. Então, sugiro que todos acompanhem até o final, porque vai ser muito válido, tá? Uma boa apresentação a todos, gente. É contigo, Suzana. Sim, estou abrindo aqui. Vocês estão conseguindo enxergar? Ainda não. Ainda não. Não? Não. Não. Agora acho que vai, desculpa. Tá agora? Sim. Tá. Estão vendo a tela? Tá, porque eu não vejo mais vocês. Sim. Então tá bom. Gente. Tá tudo certo? Posso começar? Pode. Então tá, gente. Meu nome. Vamos pensar então em novas estratégias. Então, conforme já houve a apresentação, né, nós somos do grupo o GTT de Empreendedorismo do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. O meu nome é Suzana Salvador Cabral Gasparri, eu sou farmacêutica desde o ano 2000, então eu sou formada há 21 anos. O meu início se deu em seguida que eu me formei, eu fui para a indústria farmacêutica, trabalhar na área de fitoterápicos, que era a área que eu comecei a trabalhar como prática integrativa. Essa indústria era de fitoterápicos e homeopatia. Então, eu já comecei, nesse momento, um interesse nessa área com as práticas integrativas e complementares. E aí, nesse meio tempo, eu fui fazendo um mestrado também em diagnóstico genético e molecular, onde eu tive apoio dessa indústria farmacêutica na época, onde eu fiz todo o estudo de uma planta, né, um fitoterápico que a indústria produzia na época. E depois, em 2004, eu fui morar em São Paulo, onde tive a oportunidade de ficar 10 anos lá, também trabalhando na indústria farmacêutica, segui nessa área de fitoterapia, e lá em São Paulo eu fiz a especialização em acupuntura, onde eu me apaixonei mais ainda, né, por essas medicinas integrativas, medicinas energéticas. E também já tinha feito a especialização na fitoterapia, gestão empresarial. Quando retornei ao Sul, então eu fiz a especialização em saúde pública e farmácia estética. A saúde pública eu fiz para complementar, me ajudar muito no trabalho que eu atuei como consultora da Secretaria Estadual de Saúde, de 2015 a 2017, então eu fiz essa especialização justamente para complementar os meus conhecimentos da área. Vocês percebam que eu fui estudando conforme vai surgindo as necessidades. E a farmácia estética veio junto com, como eu fazia acupuntura estética nos pacientes, eu comecei a perceber também que havia necessidade de outras terapias, porque dependendo da pele madura, que se coloca as agulhas nas ruguinhas e tal, nem todo mundo suportava, né, fazer acupuntura estética 3 vezes por semana. Então, conheci a nossa colega Aline Gutierrez, que ela foi minha colega de faculdade, e ela, especialista nessa área também, me auxiliou a fazer alguns cursos, né, nessa área, acabei fazendo a especialização, e também trabalho com alguns procedimentos estéticos. E há pouco tempo eu conheci também terapias energéticas, como as barras de Axis, o Reiki, que eu também utilizo nos meus tratamentos. Atualmente eu estou fazendo a especialização em pensamento sistêmico com ênfase nas constelações familiares,
Eu faço pela Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico de São Paulo. Eu tenho aula com advogados que também são terapeutas, promotores de justiça, juízes de direito. É um curso muito bacana. A gente faltam mais 2 meses para finalizar ele. É um curso que trabalha muito a nossa autocura também, para que a gente possa ajudar as pessoas nos tratamentos, né? A partir de uma visão sistêmica, sai um pouco do pensamento cartesiano e um pouco para pensamento sistêmico, com menos julgamentos, menos auto-julgamentos. E eu consigo também utilizar essa terapia junto com atendimentos, com as próprias dores dos meus pacientes que chegam até a mim para tratar com a acupuntura. Atualmente, então, eu sou membro desse GTT de empreendedorismo e eu fiz parte também da comissão IGTT em PIX, do Conselho Regional de Farmácia, que foi até esse ano. O que a vida me trouxe, né, gente? Eu comentei aqui um pouquinho com vocês, então veio da indústria, eu trabalhando na indústria foi me dando suporte para que eu pudesse fazer essas outras especializações e que hoje me tornasse, então, uma empreendedora autônoma, que é o que eu sou, onde eu trabalho hoje, numa clínica aqui na cidade de Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul, no litoral gaúcho, litoral norte, onde eu trabalho numa clínica chamada Instituto Elo, que ela é de medicina integrativa e humanizada. Então, vários profissionais trabalham nessa área também. Então, gente, o que eu percebi também, né? Não adianta a gente harmonizar o rosto e não harmonizar o interno, que a beleza vem de dentro para fora. Então, é importante a gente estar bem. É o nosso bem-estar físico, emocional e mental, que vai, inclusive, né, nos mostrar para o exterior, para que a gente consiga ser feliz naquilo que a gente faz. Tem muitas, eu vejo assim, muitas, até colegas do meu curso da constelação, advogados, que estão lá justamente para buscar um outro tipo de pensamento, uma outra forma de agir e de trabalhar também, para que a gente possa, às vezes, ter um maior desenvolvimento pessoal e profissional. E ser feliz, que é o que a gente quer, né? Todo mundo quer ser feliz nos relacionamentos, ser feliz na nossa vida, na nossa profissão, saber que a gente pode ser contribuição na vida do próximo, né, gente? Não somente quando chegar o cliente, assim, entrar o cliente no teu estabelecimento, olhar para aquele cliente e dizer, esse aqui vai pagar o meu aluguel. A pessoa vai sentir essa energia e não vai voltar. Então, é muito importante a gente saber o nosso propósito, saber a nossa contribuição aqui para o planeta, enfim, para o próximo e para nós mesmos, né, que é o mais importante. Então, eu tenho desenvolvido, né, estudado essas questões do desenvolvimento pessoal e profissional, e nesse curso também me trouxe conhecimentos através da PNL, que é a Programação Neurolinguística, através das constelações familiares sistêmicas e organizacionais, que a gente tem aprendido, e das barras de artes. Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês essas técnicas, tá? Então, o que eu tenho aprendido aqui com a questão dessa programação, ou a gente pode chamar de reprogramação neurolinguística? Porque, assim, o nosso cérebro, a gente pensa muita coisa negativa. Então, uma coisa que eu percebi, assim, se a gente vai pensando coisas negativas, já que a gente não pode vencer ele, porque a gente não consegue parar de pensar, a gente não consegue parar de se preocupar, então vamos nos aliar ao inimigo, né? Vamos tentar fazer essa reprogramação para que a gente consiga, então, aliado a ele, reprogramar algumas formas de falar com o próximo, de se colocar no lugar do próximo, né? E no nosso lugar, né? No nosso lugar, dentro da nossa família e dentro do nosso trabalho. Então, eu creio que essa frase muitos já conhecem, mas às vezes a gente nem para pensar. Se você fizer sempre as mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos resultados. Então, não adianta a gente ficar reclamando, olhando para trás, culpando o familiar, culpando o passado, se não deu certo por causa disso. Não adianta, gente. Nós somos 100% responsáveis por tudo que a gente atrai, 50% responsáveis quando tem um relacionamento de trabalho, um relacionamento de casal com outra pessoa, o que não dá certo. Nós temos, cada um tem 50% de responsabilidade, nós temos sim. Então, assim, se a gente não mudar algumas coisas, a gente vai ficar sempre tendo os mesmos resultados. Não adianta reclamar. Vamos levantar e andar com as próprias pernas. Se a gente ficar no ciclo da procrastinação, isso, chega no fim do dia, a gente não vai conseguir terminar a nossa tarefa conforme a gente tinha planejado. E aí
né? Ou você muda, ou tudo se repete. Né? Eu gostei essa figurinha aí, né? De ter a tarefa a ser feita. Aí toma café, vai para o WhatsApp. Uma olhada no Instagram, uma olhada no WhatsApp. Conversa um pouco, tenta começar a tarefa. Checa e-mail, Instagram, levantar para buscar água, uma olhada no Face, fim do dia não terminou a tarefa. Então, às vezes, quando a gente usa esses instrumentos, a tecnologia, para o trabalho, a gente talvez precise até usar mais. Mas tem alguns momentos que a gente precisa se organizar e se podar disso. Não, agora eu não vou olhar isso, porque agora eu estou focada em alguma coisa que esteja trabalhando no computador, ou, né, num atendimento ao cliente, ou algum trabalho para que se possa melhorar o atendimento, tá? Então, assim, o que mais é possível que você não considerou. Então, a gente também olhar e não ficar só nesse ciclo da procrastinação. Porque depois não adianta reclamar, né? Se fizer sempre as mesmas coisas, vai ter sempre os mesmos resultados. O que é certo e bom para você, o que é certo, o que é bom para uma pessoa, não necessariamente é bom para o próximo. É bom para o amigo, é bom para o filho, é bom para o colega? Não sei. A gente tem que ter uma visão onde a gente consiga fazer o que é certo e bom para nós, que nos traga bem-estar. Né? Isso a gente junta, a gente integra. Aí, prática integrativa, né, com qualquer outra relação, com essa visão sistêmica a gente usa para qualquer trabalho. O que é bom? E quando a gente faz naquilo que a gente é bom mesmo. E a gente só cresce nesse sentido. Qual é a sua essência? Qual é o seu propósito da vida? Né? Porque às vezes a pessoa está há 15, 20 anos no mesmo trabalho, e às vezes ela não parou para pensar a sua essência. Qual é a sua marca? O seu lugar no mercado de trabalho? Como que você se sente? Você sabe qual é a sua essência? Realmente a sua marca é o seu nome, é o seu serviço que você oferece, é o seu produto. Enfim, né? Isso são algumas maneiras da gente parar, para a gente retomar algumas coisas e conseguir olhar, né, com novas estratégias para novas possibilidades que podem surgir. Também a gente se abrir para o novo. Não ficar reclamando há 20 anos, daqui a pouco vamos fazer uma mudança de carreira? Por que não? Mas isso a gente busca uma estratégia para isso, para que tenha segurança, para que tenha o bem-estar, para que não tenha depois uma culpa, né, um auto-julgamento de que não fez certo. Então, vamos fazer conforme, organizado, com metas, buscar, então, o que a gente está precisando. Ou assiste uma palestra aqui sobre um assunto. Isso eu poderia fazer na minha loja, no meu estabelecimento, no meu local de trabalho. Enfim, aquilo que a pessoa acha que tem alguma afinidade com determinada área. Que seja aí nas práticas integrativas, que hoje em dia existem 29 práticas integrativas no SUS, que o farmacêutico também pode atuar. Algumas delas já são há muitos anos regulamentadas pelo nosso Conselho Federal de Farmácia, né? A acupuntura, a homeopatia, a fitoterapia, a antroposofia, o termalismo, agora algumas outras práticas também que já existem aí, como as técnicas de posição de mão, o reiki, as constelações, as barras de axis, teta healing, enfim, técnicas energéticas que talvez não venham a ter uma regulamentação para o farmacêutico, mas que tenham uma regulamentação de que pelo menos alguns cursos aí que sejam vistos com bons olhos pelo nosso Conselho Federal, né, para que a gente possa trabalhar também de uma forma segura, né, que a gente possa seguir aí a fazer, fazer uma nova especialização, mas que a gente tenha uma segurança de saber que são profissionais de referência que estão aí, né, no Brasil e no mundo como uma referência. Então, o que é essa PNL? Né? Esse termo já existe, a PNL já existe desde a década de 70. Mas o que ela quer dizer? É programação neurolinguística. Né? É a programação como nós sequenciamos as nossas ações para atingir as metas. Neuro, né, relacionadas à mente, é o modo pelo qual pensamos. Linguística, como utilizamos a linguagem e de que maneira isso nos afeta. A maneira como a gente fala com o outro. Né? Então, é um processo educacional de como usar o nosso cérebro. É uma estratégia de aprendizagem acelerada para a detecção e utilização dos padrões no mundo. Né? Porque, às vezes, o mapa não é o território. Às vezes, o que eu penso, o meu território, o meu mapa de mundo é diferente do mapa de mundo do próximo. Porque algumas coisas que eu vejo e considero, talvez ele não veja dessa forma. E está tudo bem. Então, é justamente a gente ter essa flexibilidade
e ir conhecendo, às vezes, alguma estratégia, principalmente quem trabalha com vendas, é muito importante. Eu utilizo nos meus atendimentos, na própria anamnese, deixo a pessoa à vontade. Agora eu vou mostrar umas fotinhos para você sobre o rapport. E é o estudo sistêmico da comunicação humana. Eu coloquei essa foto aqui para vocês, que é de um livro de alta performance com PNL, aplicação para as profissões. Aqui está o nome de um autor, que é o Pedro Afonso Lins, ele é meu professor da SBDCIS, tá? Eu fiz o curso também com ele de PNL, e a SBDCIS também, ela é da Fabiana Quezada, se alguém quiser começar a seguir essa página para ter informações sobre o assunto, tá aí, fica a dica. Então, esse livro, esse professor nos comentou essa semana, que vai ser lançado em São Paulo na semana que vem. Se tiver alguém aí, né, que esteja em São Paulo, vai ser no dia 8 de dezembro, na Livraria Cultura, lá na Avenida Paulista, em São Paulo. Então, vai ser o lançamento desse livro da PNL aplicados a várias profissões. Então, gente, o empreendedor que não confia em si está fadado ao fracasso, né? Quem nunca percebeu isso? Talvez alguém aqui já tenha, de repente, iniciado um negócio e a gente sabe que a não confiança, a insegurança, o cliente sente. A própria energia do local, do serviço, do trabalho, é passado para ele, porque o local onde a gente trabalha também é uma entidade nossa, né? Que a gente deve respeitar e também sentir essa energia, sentir a energia do local. E isso faz parte também, né, dessa parte da confiança, da segurança, de se sentir bem onde a gente está. Então, manter a energia de troca do dar e receber. A gente tem que saber sim cobrar pelo nosso trabalho. E eu vejo que muitos terapeutas, às vezes muitas pessoas, às vezes até colegas, né, farmacêuticos, que começam a atuar nessa área das práticas integrativas ou da farmácia estética, onde assim, uma área clínica, onde a gente vai cobrar por um determinado serviço, e às vezes a pessoa não, assim, começa a ficar com medo de colocar um preço para o seu serviço. E isso é importante a gente saber fazer isso, porque isso é a energia da troca do dinheiro, porque o dinheiro é uma energia boa, é uma energia maravilhosa. No momento que a gente está prestando esse serviço, nada mais justo que tenha essa troca energética do dar e receber. Então, e às vezes muitos serviços às vezes acabam dando errado, que a pessoa começa a ficar com vergonha de cobrar, porque não estava acostumada a isso, trabalhava às vezes num estabelecimento onde nunca precisou cobrar, né, alguns serviços. Então, isso daí também faz parte, né, desse crescimento profissional, dessa nova rota escolhida para como atuação de um empreendedor. Né, o sim, eu consigo sim fazer isso. Então, a técnica da PNL e outras técnicas também, às vezes, ela é um pouco diferente do coach. A PNL é um pouco mais ampla. Muitas pessoas, às vezes, começam com o coach, né, a ter aquele estímulo para trabalhar, mas tanto o coach quanto a PNL pode ajudar a eliminar crenças limitantes que nos impedem de alcançar nossos objetivos. Mas isso é claro que também depende da gente, depende dos nossos pensamentos, das nossas ações diárias e de usar técnicas realmente que não nos deixem ficar pensando de que não vai dar certo, de procrastinando. Então, a gente também tem que fazer a nossa parte. Então, o resultado disso daí, né, é claro que vou trazer mais ações mais assertivas e bem pensadas. Tá? Uma das técnicas, a principal técnica que se usa na PNL é o rapport. O rapport, o que ele faz? Ela estabelece conexões bilaterais. Né? O maior presente que nós podemos dar para o nosso cliente, para outra pessoa, é a qualidade da nossa atenção. Né? É uma escuta ativa, uma escuta acolhedora. Então, esse rapport, o que é? Criar o rapport, é criar uma empatia. Vocês percebam ali a fotinha, essas fotos, as pessoas elas estão parecidas ali em cima da mesa, as mãos, as pernas, ali os dois com os braços cruzados, se olhando. Isso é o que a gente chama de rapport. Então, quando a gente estabelece o rapport com o teu cliente, isso daí já começa a aumentar, a gerar um clima de confiança e de harmonia. Então, já começa a conversar, dar essa atenção ativa, essa escuta ativa. A pessoa chama, traz para conversar, deixa, dependendo do estabelecimento, né, que cada um de vocês trabalha ou pensa em trabalhar, então ter um local onde possa trazer o seu cliente, conversar com ele, deixar ele à vontade para criar esse rapport, esse clima favorável ao entendimento. Isso daí traz confiança. Tá? O rapport compreende, respeitar e aceitar a realidade do outro. E é essencial respeitar esse modelo. Não quer dizer que a gente esteja em rapport ali
mas pode cada um pensar em alguns assuntos coisas diferentes. Mas tá tudo bem. Compreender não significa concordar. Mas, às vezes, nesse momento do criar o rapport para um determinado procedimento de venda, por exemplo, isso é muito importante. E na PNL, é claro que essa pessoa vai se aprofundar, eles ensinam técnicas até de perguntas, né, para a gente fazer, nunca usar o porquê, e sim como seria se acontecesse isso. A gente sabe que tem algumas técnicas, né, do você não gostaria de comprar, eles até usam em algumas metalinguagem, metamodelo de linguagem, mas em alguns momentos. Mas, enfim, são técnicas. Mas eu acho que o rapport aqui já é uma coisa importante que já dá para você sair aplicando amanhã, né, no seu estabelecimento. Cria, traz o cliente, senta, vamos tomar um cafezinho, vamos tomar um chá, vamos conversar. Né? Então, isso pode apoiar no dia a dia justamente por essa percepção dos comportamentos próprios e das pessoas em geral. Né? E isso vale para todos os tipos de atendimento, auxílio na construção de novos padrões de comportamento, conexão genuína com aqueles que interagimos, objetividade para definir metas, desenvolvimento de crenças fortalecedoras. Uma coisa que eu percebi outro dia que eu fiz, por exemplo, eu faço vários atendimentos, né? Atendo acupuntura estética, o cone hindu, a constelação, as barras de axis, aí procedimentos de estéticos, microagulhamento, o botox, que claro, a gente faz um valor na avaliação, peeling. Então, assim, às vezes são tantos atendimentos ali, eu ficava às vezes meio perdida na questão do valor, e às vezes acabava dando um desconto que depois eu percebia que era desnecessário. Né? Então, hoje em dia, eu estou fortalecendo essa crença da troca da energia do dar e receber. Né? Eu estou prestando um serviço. Então, o que eu fiz? Eu coloquei na minha mesa, em cima do meu calendário, ali uma folhinha, a pessoa pode digitar, e colocando o valor de todos os meus serviços. E aí, assim, quando o cliente chega, ele olha o valor, ele já sabe quanto é que é. Ele vai pedir um atendimento, porque às vezes eu faço mais um tipo de atendimento, acupuntura junto com as barras de axis, dá para fazer na mesma hora, né, de atendimento. Então, a pessoa já olha ali. Se quiser, talvez, dar um desconto, né? Aí fica a critério de cada um. Mas isso é uma coisa legal. Às vezes, em alguns momentos, esse tipo de serviço, a gente coloca os valores ali. E aí isso vai te trazendo mais segurança, vai nos dar mais segurança, inclusive, dessa questão do medo de não saber cobrar, principalmente quando é uma área nova e desconhecida ainda para nós. Mas a gente, sim, deve saber que a gente tá, né? Nós estamos ali para prestar um serviço, vender alguma coisa, e que vai ter essa troca. É normal com todo mundo. Clareza e eficácia na comunicação, flexibilidade para mudanças e também o melhoramento dos relacionamentos intra- e interpessoais. Então, gente, pequenas mudanças na nossa vida, isso vai nos levar, significa grandes alterações de destino. Né? Qual é a sua rota? A questão da gratidão é uma questão muito importante da gente ter. Às vezes a gente começa a se autopunir, hoje não está legal, começa a entrar num ciclo de procrastinação e a gente esquece de ter gratidão por tudo que a gente fez em anos de trabalho, e a gente esquece de que onde é que estava antes e onde está agora. Isso daí nos fortalece no nosso dia a dia. Não é só sair escrevendo nas redes sociais, gratidão, gratidão, gratidão. É sentir a gratidão com o coração, é sentir com o corpo. Sentir gratidão pelos nossos pais terem nos dado a vida. E a gente daqui, com essa vida, a gente não vai olhar e culpar os pais e exigir, pedir coisa para eles. Eles nos deram o máximo que eles precisavam. Eles são os pais certos, para nós somos os filhos certos para eles. O que eles nos deram foi o maior presente, a vida. E a gente deve ter gratidão por ela. Então, quando a gente tem gratidão, sente a gratidão por tudo que a gente tem, por tudo que a gente é, isso nos fortalece emocionalmente. E isso nos ajuda a gente conhecer o nosso branding, a nossa marca, que eu comentei anteriormente. Né? Que marca? Qual é a tua marca real? Qual é a sua essência, a sua conexão? Isso não é uma coisa que a gente fala numa frase. Tá? Eu contratei uma empresa para que está me auxiliando nessa questão da marca. E é uma coisa assim, a gente está começando a desenvolver um trabalho onde eu tenho um tempo, muita coisa vai começar em janeiro, vou começar a fazer um meu guia de essência. Porque às vezes, como eu atendo, faço vários atendimentos, às vezes a coisa começa a ficar até meio perdida. É tanta coisa que daqui a pouco, sem perceber, eu posso começar a perder o foco. Então, o que eu quero proporcionar para a pessoa, para o meu cliente, para o meu paciente? O que eu quero proporcionar para ele no meu atendimento?
né? É um alívio da dor, um alívio da dor emocional. Enfim, né? O que eu quero, né? Como é que eu quero que ele lembre de mim? Né? Marcas reais conectam pessoas. Até que é um nome, essa frase eu tirei dessa empresa, que ela está me auxiliando a Uma Conceito. São de duas meninas que têm uma energia maravilhosa. Uma delas já trabalhou aqui comigo, então eu tenho uma referência dela. Né? Quem quiser também pegar essa página aí do Instagram e começar a conhecer um pouco mais. Mas isso é muito importante, porque às vezes a gente esquece da nossa essência. E isso é uma valorização do nosso trabalho, porque a gente parar para pensar, para saber o que a gente é e o que a gente quer. Né? E para empreender é preciso aprender. Então vamos lá, gente, vamos estudar, buscar dentro de si, dentro das oportunidades, a melhor maneira para o nosso negócio dar certo. Tá bom? E é isso aí. Eu agradeço a oportunidade. Tá, gente? Aqui tem os meus contatos, se alguém precisar, quiser perguntar alguma coisa, depois, em algum outro momento, essa apresentação ela vai estar disponível lá no site do Conselho de Farmácia, tá? E é isso aí, gente. Tudo certo? Então, posso tudo parar ótimo. Aqui a apresentação? Pode sim, Suzana. Eu não vou fazer nenhum comentário agora, vou deixar para o final, porque eu estou ansiosa para ouvir os demais. Então, vamos para o segundo momento, que é contigo, Paulo. Então, muito boa noite. Depois da apresentação da Suzana, a gente fica numa responsabilidade muito grande, né? Ela fez uma linda apresentação. Então, primeiramente, gostaria de cumprimentar a nossa secretária Anaí, nossos colegas do Grupo de Trabalho e Empreendedorismo e todos os colegas farmacêuticos que estão presentes essa noite. Eu acho que deve ter alguns estudantes, então também bem-vindos, futuros colegas. Vou iniciar a apresentação aqui, só um instante. Bom, eu não vou ficar enxergando vocês, então se eu estiver fazendo alguma coisa errada, vocês me interrompam, por favor. Então, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Paulo César, eu sou farmacêutico bioquímico pela PUC, sou nascido em Caxias do Sul, eu tenho a graduação em 2003. Naquele tempo, acho que hoje já é bem diferente, a gente podia ter o diploma duplo, né? Então, eu tenho o diploma de farmacêutico e de farmacêutico bioquímico. Mas eu gosto de dizer que a minha vida como farmacêutico, como bioquímico, começou muito antes, muito mais cedo do que isso. Porque a empresa na família, o laboratório de análise clínica que a gente tem na família, ele veio desde antes mesmo de eu nascer. Então, eu posso dizer que eu nasci e cresci dentro de um laboratório, correndo entre os corredores, entre as análises que estavam ali ocorrendo. Logo que eu me formei, o meu pai, que era o farmacêutico responsável pelo laboratório, poucos meses depois ele faleceu, e eu tive então que, muito jovem, ter que amadurecer muito rápido e começar a tocar esse laboratório. Então, com 23 anos, 24 anos, eu passei a ser o responsável por uma empresa, e foi realmente uma surpresa. Para poder me ajudar nisso, né, que a gente se forma farmacêutico, mas não se forma empreendedor, né? Então, eu fui buscar mais conhecimento e eu fui fazer, então, na Fundação Getúlio Vargas. Eu me graduei em gestão empresarial. E isso me abriu muitas portas, é uma coisa que eu recomendo a todos que pretendem ter sua própria empresa. Não necessariamente precisa ser um MBA, mas cursos que gerem a administração, que te ensinem as ferramentas administrativas. Então, como eu tinha falado, desde 2003, sou do laboratório desde que nasci, mas desde 2003 a responsabilidade técnica está comigo. Dentro desse meu trabalho, além das análises clínicas, toda a administração, eu ainda faço, às vezes, de supervisor de estágio final para as graduações aqui da UX, da FSG, da Anhanguera, as faculdades aqui de Caxias do Sul. Já tive alguns alunos de fora que vieram aqui fazer também. Então, isso foi me fomentando a docência, e eu passei, então, a também dar aulas, primeiro em algumas pós-graduação, como aí no Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e aqui em Caxias, vou iniciar a graduação agora na Anhanguera também, nas cadeiras iniciais da faculdade.
Falar um pouquinho do laboratório, né, que eu acho que hoje em dia o farmacêutico está se descolando das análises clínicas, mas é uma profissão ainda historicamente do farmacêutico, né? Então, nesses 52 anos de história que tem o nosso laboratório, os primeiros anos, por incrível que pareça, foram mais fáceis que os anos que seguiram. Por quê? Porque era um mercado virgem. Então, quando iniciou em Caxias do Sul, lá no final da década de 60, a demanda era muito grande, a necessidade das pessoas era muito grande. E o laboratório trabalhava, como é que pode dizer, com dinheiro, né? As pessoas pagavam por serviço em saúde. Ao passo que no final da década de 80, início da década de 90, tomou força os planos de saúde, o surgimento da Unimed, dos círculos operários, das outras empresas que faziam essa gestão de saúde complementar, que a gente chama, né? Então, aí, a realidade dos laboratórios de análises clínicas mudou completamente. Nesse momento, o laboratório, a empresa passou a não decidir mais o preço do serviço prestado. Esse serviço era determinado por quem pagava. Então, essas operadoras de saúde iam, por óbvio, né, reduzindo seus custos e querendo que o preço fosse cada vez menor. E isso fez com que, olha, acho que o CRF tem essa informação muito melhor que eu, mas tenha reduzido violentamente o número de laboratórios entre o início da década de 90 e o início dos anos 2000. Deve ter reduzido talvez a metade o número de laboratórios que estão funcionando. E isso, quais foram os grandes desafios, né? Poder fazer o mesmo ou melhor, porque as exigências em qualidade cada vez sobem mais, com qualidade. Então, reduziu-se a capacidade financeira das empresas e se exigiu muito. A gente passou a ter que ter certificações, a ISO 9001, a ONA, os programas de qualidade do PNCQ, enfim, todos esses controles passaram a ser corriqueiros na vida dos laboratórios de análises clínicas. Nesse momento, o laboratório de análises clínicas, por si só, nas cidades do interior e, enfim, os laboratórios menores, não pertencem a alguma rede ou a uma grande empresa de fundo, passaram a depender muito dos laboratórios de apoio. A terceirização de exames, que era algum setor do laboratório, alguns exames mais requintados que se terceirizava, passou a se ter hoje, eu gosto de dizer, os laboratórios passaram a ser praticamente franquias dessas grandes empresas, desses grandes laboratórios, como é o Hermes Pardini, o laboratório DASA, o laboratório Álvaro, o laboratório DB, né? A gente passou a ser praticamente franquias dele. A gente faz as coletas e quase remete muito dos nossos exames para ele. O que mudou completamente as nossas vidas nos últimos tempos, então, foi a chegada da Covid. A Covid, o sistema de saúde como um todo não estava preparado, né? Não estava adequado para isso, os planos de saúde não previram isso, e os laboratórios puderam novamente botar o seu preço, precificar o seu produto ali na hora de fazer esse serviço. Então, toda essa parte da Covid fez embora uma doença severa, ninguém torce para a doença, mas para os laboratórios foi uma grande injeção de ânimo, porque voltou-se a trabalhar com precificação, a gente pôde vender esses serviços para grandes empresas, fazer as demandas de eventos, enfim, o laboratório se reinventou, e digo mais, o laboratório aprendeu com isso a não se subjugar tanto a esses planos de saúde. Eu acredito, então, coloco ali como perspectivas, esse aprendizado, esse novo momento de mercado, abriu leques muito, muito interessantes para os laboratórios. A gente não tem como afirmar de que isso vai ser duradouro ou vai se abrir uma nova normal, como gostam de dizer, mas a gente tem certeza de que não vai ser mais como era antigamente. Né? Os laboratórios que chegaram até aqui e superaram aquele momento difícil e agora estão vivendo esse momento de
nova realidade dentro das análises clínicas, talvez tenha um futuro promissor pela frente, e assim que eu torço, claro, né, que a gente possa se perpetuar aí. Dentro da nossa profissão, o que eu acho que aconteceu de uma forma, não digo terrível, mas muito pesada para nós, farmacêuticos, bioquímicos, é que a sensação de que quem busca o curso de farmácia não se interessa mais pelas análises clínicas. Hoje, dos currículos que a gente recebe para quem quer se candidatar a uma vaga, trabalhar no laboratório, 95% são de biomédicos, inclusive até biólogos. E eu acho isso temerário, porque como essas outras profissões elas não têm um foco direcionado exatamente às análises clínicas, eu acho que nós, farmacêuticos, quando a gente opta pela bioquímica, pelas análises clínicas, a gente sai em vantagem, porque é um curso muito voltado para isso e muito aprofundado. A gente entende desde do nível molecular dos exames, enquanto algumas outras profissões têm uma visão mais superficial, né? Porque eles têm uma área de atuação tão larga, eles têm que aprender tantas outras funções. Por exemplo, o biomédico, ele vai desde o técnico em radiologia, como é o esteticista, e aí por vai, eles fazem isso tudo dentro daqueles 4, 5 anos que estão dentro de uma faculdade. Então, a minha recomendação para quem está mirando se formar e se tornar um analista clínico e, de repente, empreender nessa área, é buscar isso, porque a gente, com o conhecimento que a gente atinge, sendo farmacêutico bioquímico, a gente sai em alguma vantagem. Então, mesclando com isso a atuação, né, do analista clínico, a gente trabalha em diversas áreas, não no laboratório ambulatorial, como é o nosso, mas também laboratórios dentro de hospitais, as mais diversas áreas da saúde sempre tem como poder decisório o médico e a conduta clínica do paciente sempre é baseada em exames, sejam eles de imagem ou sejam eles em análises clínicas. Então, eu espero, embora tenha sido curto, eu gostaria de deixar bastante aberta a perguntas. Eu gosto de ser provocado e poder explicar o pouco que eu sei aí nesses quase 20 anos como diretor técnico do laboratório. Eu me coloco bastante à disposição. Eu gostaria de agradecer muito ao CRF, né, por ter proporcionado isso, está abrindo essa janela para a gente poder discutir. Eu acho que, a partir dessa ideia que está sendo incubada num congresso, vamos dizer assim, um seminário como esse, que a gente possa aprofundar, buscar pessoas que têm interesses em comum e ideias congruentes, que a gente possa sentar e discutir e aprender com os colegas, se reunir em grupos, talvez fazer grupos de trabalho específicos, né, para cada parte da nossa profissão, e a gente possa crescer como profissional, né? Também gostaria de agradecer ao grupo de trabalho, a nossa presidente, as nossas colegas, e eu gostaria de também, aproveitando aqui, agradecer a Cristina Dutra, que dentro das coisas que eu ganhei com a minha profissão, eu ganhei uma irmã, e a Cris Dutra é essa irmã que eu ganhei na vida. Tenho um carinho, um amor muito grande por ela. E também agradecer a minha família, né, que é o suporte de tudo isso que a gente vive, e é a base de tudo que a gente tem. Coloquei aqui meu contato, tá? Nosso Instagram do laboratório, nosso site. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do laboratório, o nosso trabalho de Instagram é um trabalho muito bacaninho que a gente faz, e a gente tem humanizado muito as relações de trabalho, as relações com o nosso cliente. Antigamente a gente era muito focado em demonstrar qualidade, perfeição no exame. Hoje a gente tenta mostrar muito mais o lado humano, né? A gente deixa a parte científica e fria da ciência do pré-analítico em diante, mas o atendimento e o pós-atendimento a gente tenta fazer bem humano. E quem quiser também o meu contato de WhatsApp, a gente fornece ele ali pelo chat depois.
Tá bom? Eu vou encerrar aqui. Muito obrigado, Paulo. Obrigado. Eu gostaria depois, só quando a gente terminasse... Eu não enxergava vocês, a gente parece que está falando sozinho, então desculpa. Um abraço. Viu? Eu só gostaria que tu falasse um pouquinho depois, se sobrar um tempinho, sobre a tua atividade de vacinação no laboratório, que isso é um dos poucos laboratórios que já teve essa visão de incluir um serviço de vacinação, tá? Acho que é bem interessante tu dar uma comentadinha disso depois. Eu vou falar 30 segundos, então. Eu estou tendo uma dificuldade nisso. Eu fiz a mudança da razão social do laboratório, que isso tem um custo, vocês sabem. Eu adquiri o equipamento para a gente poder colocar no laboratório e esbarrou numa burocracia local aqui da nossa vigilância sanitária que disse que não tinha a adequação da construção do prédio, tinha alguma dificuldade da escada, coisas assim que a gente não pode acreditar que seja real. Então, eu ainda estou na batalha para conseguir finalizar esse setor dentro do laboratório. Não, mas é interessante a gente relatar isso porque é uma possibilidade para os laboratórios, né? Daqui a pouco tu teve essa complicação, mas foi algo local. E isso é um ponto positivo que os laboratórios podem ter como visão também, né? Associar os dois serviços. Vamos aproveitar, então, agora o terceiro momento com a nossa colega farmacêutica, Cristina Terra da Silva Dutra. Vamos lá, dona Cris, Farmácia Container. Vamos lá, então, né, será a última depois desses colegas maravilhosos aí. O Paulo já disse que depois da Suzana era difícil imaginar na minha situação, que é depois de 2 pessoas, né, 2 colegas top aí. Então, vamos lá. Eu queria agradecer primeiramente, né, ao Conselho pela criação desse grupo, né? Eu acho que apostando na questão do empreendedorismo, acho isso muito importante, essas trocas que nós estamos tendo e principalmente poder estar passando para os colegas, né, as nossas experiências, tudo que aquilo que a gente vivenciou. Estão enxergando? Sim. Sim. Então, vamos lá. Empreender e aprender. Vamos pensar em novas possibilidades, né? Coloquei novamente aqui o título, porque acho muito importante isso, né? E a gente está sempre com um olhar de novas possibilidades, né? De inovação, de buscar coisas novas. Então, eu vou falar um pouquinho da farmácia Container, né? É uma farmácia relativamente nova, né? Não temos 1 ano ainda, estamos fechando 9 meses. E eu vou contar um pouquinho da história, como que eu cheguei, né, nessa farmácia Container. Então, eu sou a Cristina Dutra, né, sou formada pela Ubra, tenho especialização em pesquisa clínica de fármacos, uma especialização na saúde pública também, e estou fazendo um curso de pós-graduação em clínica farmacêutica pela PUC. Essa pós-graduação foi justamente quando eu cogitei a ideia de iniciar alguma coisa na área clínica, né, na área de serviços farmacêuticos. Então, depois de muito tempo de formada, achei necessário retomar algumas coisas, né, para poder estar iniciando, então, empreendendo na área. Aqui fala um pouquinho do meu histórico, né, minha evolução profissional. Então, eu tenho uma experiência na área hospitalar, né, que vem desde lá de 2003, quando eu me formei, que eu trabalhei no Moinhos, em Porto Alegre, e depois me mudei para Caxias do Sul e trabalhei no Hospital Virvi Ramos lá. Neste meio tempo, né, de 2007 a 2011, 2011 nasceu o meu filhote, e ali eu parei, então, eu decidi ficar um pouco em casa com ele, para ter uma atenção maior, né, conseguir curtir um pouco mais esse momento. E depois, em 2012, surgiu uma oportunidade do contrato emergencial da coordenadoria. Então, olha o tempo que eu fiquei com ele, né, 1 ano, mas isso foi muito bom. Mas a gente que gosta, né, de trabalhar, que gosta de estar na ativa,
está sempre buscando oportunidades. Então, essa oportunidade da Secretaria Estadual de Saúde era para Caxias, né, na 5ª Coordenadoria, e eu abracei, então, esta nova oportunidade, né, na área de saúde pública. Depois, em 2014, eu também fui para novas oportunidades. Quando encerrou o contrato da Secretaria de Saúde, eu acabei partindo para oportunidades bem diferentes. Comecei a fazer costura criativa e patchwork, porque eu estava um pouco cansada daquela rotina hospitalar, daquela rotina de farmacêutica, de cumprir horário, de não ter autonomia, né? Então, eu resolvi partir para novas oportunidades. E realmente foram momentos bem interessantes, bem legais, mas a farmácia estava sempre, né, presente em mim. Em 2016 surgiu a oportunidade, então, de estar ao lado do Paulo, que comentou anteriormente, né, no Laboratório César Costa. E foi ali, então, que eu comecei a entender o que era empreender e a me apaixonar, na realidade, por empreender. Ficamos 4 anos praticamente juntos ali. Foram experiências maravilhosas, né? A gente aprendeu muito, eu acho que o Paulo contribuiu muito para esse meu crescimento, né, nessa área empreendedora. Mas, em virtude de mercado, enfim, de outras coisas pessoais, eu acabei saindo. E o ano passado, em função do Covid, eu acabei ficando bastante tempo em São Francisco de Paula, né, que é a minha cidade natal, onde a gente tem negócios e tem casa também. Fiquei bastante tempo, meu filho estava com aula online, e a gente ficou bastante em São Francisco e começou a nascer, então, o projeto de uma farmácia. Em 2021, a gente inaugurou, então, a Conte Farma. Como que a Conte Farma começou, né? Então, esse é o meu grande herói, o meu pai. Ele que começou que deu a ideia de empreender. Ele queria colocar algo no bairro onde ele sempre morou, onde ele se criou, onde o meu avô tinha um mercadinho. Ele via muita possibilidade ali. O meu pai era político, né? Então, ele conhecia muito as pessoas. E ele me propôs, então, de a gente colocar junto uma farmácia. E eu abracei a ideia, disse, com certeza, faremos isso, vamos lá. Só que desde sempre eu tinha a ideia de não fazer algo comum, algo normal. Eu queria algo diferente. Eu não queria construir um prédio para botar farmácia, não queria alugar um prédio para colocar, eu queria algo diferente. Foi aí que eu comecei a buscar, né, então, novas possibilidades. E surgiu a questão do container, surgiu a ideia do container, que eu adorei, é algo muito rápido, em 30 dias o container estava pronto, era só ir atrás, né, de outras coisas legais, estoque, enfim, seria uma coisa muito rápida. Neste meio do caminho ali, né, de agosto, a gente começou em agosto de 2020, começamos a amadurecer essa ideia. O meu pai, em novembro, teve um AVC e faleceu, inesperadamente, assim, e me deixou sozinha no projeto. Mas, como era um desejo meu e um desejo dele, eu segui em frente. Aqui, então, tem as fotos, né, da instalação do container. Então, são 2 containers que a gente tem. Foi engraçado o dia que veio, porque eles são containers grandes, né? Eles vêm prontinho, só largar no lugar e fazer os ajustes finais. Aqui também, no dia que eles estavam colocando a porta, enfim. E aqui, então, é o dia oficial da abertura da Conte Farma, né? Então, abrimos em final de março, também em virtude da pandemia, tínhamos ideia de fazer algo, uma inauguração bem diferente, mas em virtude da pandemia tivemos que restringir, né, algumas coisas, e acabamos fazendo mais intimamente, convidando as pessoas para irem conhecer, enfim. E hoje, com muito orgulho, então, esta é a Conte Farma nos dias de hoje. Tá? Uma farmácia container, nós não trabalhamos com estoque, né? Estoque alto, nós temos um estoque enxuto, a gente busca sempre de um dia para o outro as entregas, então o que tu precisa de encomenda a gente busca de um dia para o outro. Para aquelas pessoas que fazem tratamentos contínuos, a gente, depois da primeira vez de contato com a pessoa, a gente mantém o cadastro e daí sim a gente compra para aquela pessoa.
mas o nosso foco sempre foi a parte de serviços farmacêuticos. Eu mexo que não é uma farmácia com serviços, são serviços com farmácia, porque o objetivo é a gente trabalhar a parte clínica e daí sim a gente ter a parte de venda, né, de medicamento, enfim, o que for agregando. Então, a gente faz toda a parte de acompanhamento, né, glicemia, pressão, a parte toda de aplicação de injetáveis, e nós temos também os testes rápidos, né? Então, a gente tem testes de perfil lipídico, temos testes de PSA, aqueles testes rápidos que servem, na realidade, para auxiliar o médico, né? Não é diagnóstico, e sim a gente fazer ajudar, auxiliar os profissionais médicos no encaminhamento daquele paciente para uma análise, então, clínica mais detalhada, e daí um encaminhamento para um laboratório, para um exame de diagnóstico, né? A gente faz apenas a parte de triagem. Mas isso auxilia bastante, porque a gente observa nos nossos clientes, pacientes, enfim, que eles estando ali, é um acesso mais fácil para eles fazerem esse acompanhamento e cuidarem da saúde, né? Se eles têm que ir no médico, eles vão prorrogando, né? Vão procrastinando e acabam não indo. Então, a gente oferece esses serviços e, além disso, a gente tem também a parte de vacinas. A parte de vacinas que na cidade não temos, né? Não temos nenhuma clínica, então a Contifarma foi a primeira a oferecer este tipo de serviço. Aqui, então, é a nossa salinha, né, de serviço farmacêutico, nosso consultório, os atendimentos que a gente faz. E o que eu queria, né? Eu tive muita dificuldade no início, e por isso a importância de estar aqui hoje falando para colegas, para estudantes que estão aí, né? Logo estarão aí conosco na profissão, porque eu tive bastante dificuldade, né? O meu objetivo sempre foi não ser rede, e sim ser independente. E para isso eu tive que ir atrás de tudo, né? Então, eu busquei profissionais, né, que trabalham com consultoria para me auxiliar na questão documental. Busquei o site do Conselho também, que depois eu vou mostrar onde que a gente tem esse acesso, que é bem fácil e auxilia um monte. A orientação técnica também através do WhatsApp, né, que também é pessoal muito prestativo e que deu uma baita ajuda em tudo. A vigilância local, né, para saber as necessidades, porque cada vigilância muda, né, um pouco como eles visualizam, o que precisa, enfim, então a gente foi atrás aqui, né, da vigilância local de São Francisco, e além disso, colegas, né, que eu não tenho como não citar aqui a Cris Kogler, né, que me deu um suporte enorme na parte de estoque, porque a gente não sabe o que comprar. Eu nunca trabalhei em drogaria, então eu não tinha experiência. Então, eu não sabia o que comprar, como comprar, onde buscar, quais fornecedores. Então, a Cris me deu um suporte muito legal, e até hoje ela é minha parceira, e a gente troca bastante figurinhas neste sentido, né? E esse ano também iniciamos, né, no grupo de empreendedorismo aqui com esses colegas maravilhosos, essa troca, né, de experiência, não só de experiência profissional, né, mas eu acho que de experiência pessoal também, né? A Suzana falou ali no início, né? Importante a gente ter essa troca e essa afinidade que esse grupo maravilhoso tem. Aqui, então, é o site, né, que eu busquei bastante. Então, nessa parte aqui, na parte inferior do site do Conselho, tem a parte de legislação, para quem não conhece, e daí tu busca por área específica. Então, ali vai te aparecer todas as áreas e tu busca aquilo que for de teu interesse. E o WhatsApp, né, também do Conselho, que com certeza a maioria já tem, né, mas as meninas ali, o pessoal que atende é muito atencioso e muito rápido nos retornos. Antes de encerrar, eu acho que a Suzana falou algumas coisas que tem muito a ver com esse meu modelo de empreender, né? Que é a questão de propósito, de proporcionar ao nosso cliente uma experiência única lá na Contifarma. Então, o meu objetivo nunca foi vender somente, né? O meu objetivo é atender e acompanhar os nossos clientes. Então, é a acolhida no cliente, né? É o contato, é tu saber o que aquele cliente tem de dor, o que eu posso ajudar para que ele
fique um pouco melhor, né? Então, isso foi, desde sempre foi o meu propósito, né? A questão de ajudar as pessoas. Além, claro, da questão de liberdade, né? De horários e autonomia. Isso contribuiu muito para que eu continuasse empreendendo. Eu acho que seria isso. Aqui tem os meus contatos. Eu convido todo mundo a vir a São Francisco passear agora no verão. Quem mora nas cidades quentes, venham a São Francisco, que é uma cidade bem geladinha, e venham conhecer a Farmácia Container. Será um prazer receber todo mundo, né? Conhecer esse empreendimento, a gente trocar algumas ideias, e fico à disposição. Então, se quiserem saber mais alguma coisa, pode ser pelo WhatsApp também, ou e-mail. Qualquer meio a gente se comunica. Um agradecimento enorme novamente ao conselho, aos colegas e a vocês que estão aqui conosco.